E fala, meus bitcoiners, como que vocês estão? Vamos para mais um dia de análise do mercado cripto que amanheceu abaixo dos 20 mil dólares. O Bitcoin, após um mês aí de indecisão, seguindo por um ano de alta, tá mais uma vez abaixo dos 20 mil dólares. E isso tem um motivo que eu vou explicar nesse vídeo logo depois da vinheta. Bom, o grande motivo disso é a questão bancária dos Estados Unidos. A gente tem um banco, que é o chamado Silicon Valley Bank, que as ações dele desabaram ao final do dia de ontem, levando o mercado como um todo a ter quedas e volatilidades. Então as ações do SV Financial Group, com o ticker SIVB, ele também é conhecido como Banco do Vale do Silício, e as ações elas recuaram 60% no dia de ontem, e depois que a bolsa, ou seja, o pregão foi fechado, caiu mais 21% no mercado de futuros. Isso porque a instituição ela anunciou um aumento emergencial de capital de 2,5 bilhões de dólares para cobrir perdas financeiras inesperadas provocada por uma forte corrida aos clientes para sacar dinheiro, né, por seus depósitos. Então, as ações de grandes bancos norte-americanos também foram impactadas e os clientes desse banco são majoritariamente compostos por startups de tecnologia. Então, o banco ele foi forçado a liquidar grande parte da sua carteira de títulos para atender o aumento dos pedidos de retirada dos fundos. E devido a essa queda dos preços e desses papéis por conta do aumento da taxa de juros e toda a questão que a gente vem tratando no canal ao longo das últimas semanas, esse banco chegou a ter uma perda de 1,8 bilhões de dólares. Vale falar que os clientes desse banco, que se esses clientes eles estão enfrentando problemas, provavelmente outros bancos e outras instituições similares também podem passar pelo mesmo problema, que é o que está acontecendo com o Silvergate Bank, que a gente também comentou nos últimos dias, e pode acontecer com outros bancos também do mesmo porte, empresas de tecnologia, justamente devido a essa tensão macroeconômica que está acontecendo no cenário americano. Isso pode impactar num efeito dominó, que basicamente, como muita gente vem falando, foi o primeiro gatilho do estouro da bolha lá de 2008 que causou toda aquela queda. Não tem como a gente antecipar isso e nem falar que vai acontecer a mesma coisa, porque são cenários completamente diferentes, mas não deixa de ser uma luz amarela ali, que demanda uma certa atenção, até mesmo para a gente direcionar a estratégia. Como eu venho falando nos últimos vídeos, nos últimos dias, na verdade desde o começo desse ano, onde o mercado começou uma alta, ao meu ver, de certa forma insustentável, eu acredito que isso tudo seja consequência dessa alta eufórica. Fundamentalmente falando, a macroeconomia e o mercado de ações global, eles estão, de certa forma, conturbados, né? A gente está vendo a taxa de juros subindo, a inflação não conseguindo ser contida, o mercado de trabalho estando extremamente forte e aquecido. Com isso, o Banco Central ele impõe medidas mais intensas para conseguir conter todo esse cenário inflacionário. E quem sofre são as empresas, a renda variável e principalmente as menores empresas e as empresas voltadas a um mercado mais recente, com empresas menores, né, e ações de um ramo um pouco mais arriscado, tal como o de tecnologia. E como esse banco que está falindo, o seu principal cliente, né, os seus principais clientes são startups no ramo de tecnologia, ele está caindo primeiro justamente por conta de todo esse cenário. Mas vamos falar aqui das criptomoedas, uma vez que elas também acompanharam a queda. Hoje de manhã chegou nos 19.600 dólares e agora deu uma respiradinha para os 20.200. A gente está mais perto de ponto de suporte do que de ponto de resistência, mas já abrimos um bom espaço para fazer topos descendentes, certo? Então quando a gente começar a ver uma região de preço, caso o gráfico esteja subindo, de começar a surgir muitas ordens, fica atento com essa região, porque muito provavelmente ali vai ter uma força vendedora muito grande. E como eu tinha falado no vídeo de ontem, a gente já está bastante esticado, né, para baixo, a gente já caiu bastante, já deu uma desvalorizada grande desde os 25 mil dólares, que foi o topo. Por conta disso, é natural que mais pessoas estejam tendenciosas a comprar do que vender, porque ninguém quer vender depois que o movimento de baixa já aconteceu, depois que a queda já aconteceu. Passando aqui no nosso Bitcoin, eu quero aumentar um pouquinho esse tempo gráfico.
E essa queda, ela descaracterizou aquele cenário de ombro, cabeça e ombro que eu comentei com vocês. Por quê? Porque ele só era válido se a gente segurasse nessa suposta linha de tendência aqui, tá? Aí a gente faria esse ombro, cabeça e ombro, e aí confirmaria o pivô. Só que essa antecipação do rompimento mostra como que o mercado ainda está mais bearish, a ponto dos touros não segurarem um ponto de suporte. E agora, vale ressaltar que a gente está numa região que tem negociações prévias. O preço, ele ficou quase que todo esse tempo aqui, olha só, desde junho de 2022 até novembro de 2022, consolidado próximo aos 20 mil dólares. Então temos bases de preço aqui, o nosso VPVR mostra isso pra gente. E outra coisa também que é importante falar é que o RSI está próximo a níveis de sobrevenda, mais uma vez, pela primeira vez desde a mínima desse último movimento de baixa, né, que aconteceu em novembro do ano passado, durante o crash da FTX. É natural que tudo isso resulte em setups de compra, tá? Eu estou buscando exposições sim, à medida que o preço está caindo, vou entrar mais detalhes aí nas considerações finais, mas tome muito cuidado, porque exposição agora é tentar pegar a faca caindo, tá? Eu acho isso extremamente arriscado e perigoso, até mesmo porque o nosso sentimento do mercado, ele segue mostrando que tem bastante gente que ainda está apostando na alta. A gente tem ainda quase 2 compradores para cada vendedor, olha só, 1,92. E isso mostra como que as sardinhas elas estão com essa mentalidade de tentar pegar a faca caindo. Por conta disso, a gente não deve tentar fazer o mesmo. O que eu estou fazendo? Eu estou comprando quando vê muita liquidação de sardinha, ou seja, quando a euforia das sardinhas dá uma diminuída. Então caiu, liquidou, quando chegou aqui próximo aos 20 mil dólares, eu comprei um pouquinho. Agora que a gente perdeu, chegou nos 19.500, não liquidou muita gente? Ainda não comprei, certo? Pode ser que aqui seja o fundo e o preço continue subindo, beleza. Mas ainda assim eu não quero arriscar e prefiro ter capital para caso essa queda continue. Ainda tem pessoas com posições abertas para seguirem sendo estopadas e liquidadas. Uma notícia boa no meio dessa queda, que pode mostrar uma possível exaustão de toda essa sardinha, é porque a gente está vendo a queda com queda no long short ratio e queda no open interest, ou seja, essa queda aqui na relação entre compradores e vendedores mostra que as sardinhas elas estão sendo liquidadas, obviamente, né? A gente está vendo isso aqui na liquidação. E à medida que o preço está caindo, elas não estão mais tão eufóricas em estarem vendo tipo uma queda no preço e querer comprar, certo? Igual estava acontecendo antes. Agora o preço está caindo, elas estão começando a ficar com medo. Por isso que talvez seja, por isso que eu tô com essa estratégia, né, de ir aproveitando essa perda de confiança das sardinhas para ir me expondo de pouquinho em pouquinho no mercado cripto. Considerações finais, o que eu tô de olho. Como eu avisei para vocês, essa divergência baixista mostrou que a gente perdeu o interesse no movimento de alta e que o mercado cripto estava virando sentimentalmente falando. E essa queda confirmou, tá? A partir de agora a gente perdeu aquele fundo que a gente deixou no semanal, que era um fundo bem importante, e ele vai virar um ponto de resistência, certo? A gente pode traçar a Fibonacci em todo esse movimento, desde essa mínima até esse topo aqui em cima, ó. E a gente consegue ver que o preço ainda está em regiões de Fibonacci, regiões cuja qual tem um VPVR considerável aqui, mostrando que tem negociação prévia. No RSI ele está batendo níveis de sobrevenda, certo? Mas ainda assim é uma região que não tem tanto topo prévio, a gente vai ter topo aqui embaixo nos 18. Por isso, a minha estratégia nesse momento é manter a calma, aproveitar momentos assim de grandes liquidações e volatilidade para comprar um pouquinho, mas ainda assim ter caixa. Eventualmente, eu acredito que devido a toda essa queda, essa retração que a gente fez aqui nos últimos dias de quase 20%, é natural que o mercado venha a dar uma respirada para formar topos descendentes. Isso que compõe uma tendência é feita de topos e fundos. Então eu estou comprando agora liquidações, pânico no mercado, me expondo um pouquinho à medida que o preço vai caindo, vou comprando. E quando a gente formar topos descendentes, eu vou vendendo, justamente para abaixar o preço médio que está sendo formado aqui nesse fundo
E, consequentemente, se a gente reverter a tendência uma hora, aí eu vou estar com preço médio aqui abaixo e vou começar a lucrar. E se a gente continuar essa queda, eu posso colocar o meu stop aqui, uma vez que eu estou vendendo e meu preço médio está aqui embaixo desse stop. Então aí eu vou conseguir, em um movimento de baixa, tá lucrando mesmo com a queda do mercado. Essa é a minha estratégia para esse momento de indecisão. Lembrando que daqui a pouco menos de 2 semanas vai ter a reunião, a FONC lá do Federal Reserve, que é bem importante, o mercado inteiro está de olho nisso. E isso pode trazer volatilidade ainda assim para o mercado. A gente está precificando um aumento de 50 basis points, o que eu venho comentando também nos últimos vídeos dessa semana. E a gente está face a uma precificação quase que imediata desse aumento da taxa de juros que vai acontecer daqui a pouco menos de 2 semanas, certo? Então tomem cuidado, preservem o capital de vocês, gerenciem o risco, porque pode ter certeza que nos próximos 13 dias, mais ou menos, a gente vai ver muita coisa acontecendo nesse mercado, beleza? Então o vídeo de hoje foi esse, um pouquinho amedrontador, eu admito, por conta dessa queda, mas tudo isso focando na gestão de risco, com certeza. Eu comento aqui minha estratégia de forma aberta com vocês. E lembra que são nesses momentos de pânico, medo e indecisão do mercado que geram as melhores oportunidades. Não esquece de deixar o like nesse vídeo, comentar aqui embaixo o que você acha dessa série de vídeos que eu faço aqui no canal, verificar a sua inscrição e me seguir também nas redes sociais. E no mais eu vou ficando por aqui, tenha um excelente dia, um ótimo final de semana e sexta-feira. E tamo junto, galera. Valeu!